Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor possa encher vocês mais e mais e mais. A unção está muito forte nesse lugar. Eu creio que o Espírito Santo ele não terminou o que ele começou. Ele está ainda fazendo milagres, sinais e maravilhas. E até antes desse culto terminar, você vai receber a tua bênção, o teu milagre. Você recebe essa palavra? Tem pessoas aí sendo ministradas agora. O Espírito Santo está te tocando agora. E até o término desse culto, pode ter certeza que você vai sair daqui com a sua bênção, com a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Queria que você levantasse a mão para cima agora, todos. Levanta a mão, fala assim comigo. Essa noite já é a melhor noite da minha vida. Fala assim, ainda bem que eu vim aqui essa noite. Aleluias. O tema então da palavra, nós estamos nessa série de mensagem, é só crer não basta, é preciso liberar a palavra. Queria que você virasse para a pessoa do seu lado, fala isso para ela, aponta o dedinho assim para ela, fala assim, ó, só crer não basta, é preciso liberar a palavra. Fala assim, então libera a palavra. Agora eu queria que você levantasse a sua mão mais alto. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Quero liberar uma palavra sobre você. Eu profetizo que essa noite é a noite de restauração. É a noite de ressurreição. Onde tudo aquilo que estava parado, onde tudo aquilo que estava morto, onde tudo aquilo que estava sepultado em alguma área da sua vida, vai ressuscitar. Você recebe essa palavra? Aleluias. Aleluias. Se prepara, porque Deus vai liberar um barulho de milagre. Esse barulho de milagre está vindo na sua direção. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir, queridos. Vamos ler Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 e diz assim: porque em verdade vos digo que tudo o que falar ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito o que você falou. Tudo que você falar lhe será feito. Vamos para Isaías 55, 11. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha, não voltará para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei, designei. Queridos, nós estamos então nessa série de mensagens, onde nós temos aprendido que não basta só crer, nós precisamos liberar a palavra da nossa boca. É isso que o Deus ele quer que nós façamos. Liberamos a palavra. Porque como lemos aqui, a palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia. Então nós temos que vigiar muito o que sai da nossa boca. Tudo que nós falamos não volta vazio. E eu te faço uma pergunta. Que tipo de palavras você tem liberado? Qual é o tipo de palavras que tem saído da sua boca? Vamos ler Provérbios 18, 21. Olha só o que diz, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da... O que bem a utiliza come do seu... Então olha só, a morte e a vida está no poder da sua língua. Aquilo que você liberar, você vai comer, você vai desfrutar. Então nós precisamos vigiar naquilo que nós falamos. Todos os dias acontecem situações e nós precisamos prestar atenção às palavras que têm saído da nossa boca. E é muito sério, porque se você liberar a palavra de morte, você está dando legalidade para o diabo pegar as suas palavras e fazer acontecer, trabalhar para que isso aconteça. Mas também se você libera a palavra de bênção, você está dando legalidade para os anjos ministradores do Senhor pegar as tuas palavras e assim se cumprir na sua vida. Então nós precisamos vigiar aquilo que sai da nossa boca constantemente. E Deus ele quer que usamos a nossa boca para liberar a palavra de bênção e não de maldição e não de morte. O apóstolo semana passada ele ministrou e ele falou o quê? Que lá no início, lá em Gênesis, você começa a ler a Bíblia, tudo que Deus formava, tudo que Ele formou foi através da palavra.
palavra. Então Deus nos ensina ali no começo, quando você pega a Bíblia para ler, Deus já ensina a nós que nós precisamos liberar a palavra. Tudo que Ele ia criando era com o poder da palavra. E agora eu queria ler com você uma parte aqui da Bíblia que também Deus ensinou um profeta a liberar a palavra. Vamos ler então Ezequiel 37, do 1 ao 10. E diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vamos ler o 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo e numeroso. Até aqui, queridos. Olha só, então aqui essa passagem, ela é poderosa, porque aqui nós vemos que Deus, ele leva Ezequiel em espírito ali em um vale. Esse vale estava seco, cheio de ossos, não havia vida naquele lugar. Só havia morte naquele lugar, estava cheio de ossos secos. Então aquele lugar, aquele vale ali, que Deus havia levado ali Ezequiel, ele chamava o vale de ossos secos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui e se levantou um vale na sua vida. Se levantou um vale sobre a sua vida. E esse vale talvez tenha um nome. Esse vale talvez se chama desemprego. Esse vale talvez se chama enfermidade. Esse vale talvez se chama problemas com os filhos rebeldes, filhos desobedientes. Talvez esse vale seja a sua família que está destruída. Talvez esse vale seja as portas fechadas. Talvez esse vale seja no seu casamento. Mas, queridos, quero falar, não importa onde você está enfrentando agora esse vale que se levantou sobre a sua vida, eu quero te falar que o Deus que estava lá, que agiu lá no vale de ossos secos, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite, e Ele quer, sabe, que você libera a palavra para entregar a bênção para você. É isso que Deus quer. Ele te trouxe aqui nessa noite para que você possa tomar posse e liberar a palavra, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus. Ele é o Deus que opera. Então, queridos, muitas das vezes, quando se levantam os vales, os gigantes na nossa vida, o diabo, ele quer nos abater. Ele vem com as forças dele para abater, para que você fique abatido, para que você fique desanimado, para que você fique de cabisbaixo. É isso que o diabo quer fazer. Mas, queridos, o diabo, ele quer isso de nós, e ele coloca em nós, sabe, na nossa vida, vales. Ele se levanta muitas das vezes, para quê? Para roubar o foco. Qual é o foco? Nesse ano foi liberada uma palavra profética para as nossas vidas. Qual é a palavra? Esse ano é o ano de viver o inimaginável. Você vai viver o inimaginável.
Você vai viver o inimaginável. Você está ouvindo isso? Recebe, levanta suas mãos e recebe. Você vai viver o inimaginável. Mas às vezes o inimigo tem colocado situações para você tirar o foco dessa palavra profética. E você começar a olhar para o vale que se levantou. Porque é isso que ele quer. Talvez você fale assim, nossa, mas eu estou passando uma luta. Mas eu estou andando tão certinho, eu estou indo para o GF, eu estou vindo para os cultos, eu tenho buscado Deus. E por que esse vale se levantou na minha vida? Por que essa luta se levantou na minha vida? É luta atrás de luta. É vale atrás de vale. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Como eu acabei de falar, o inimigo, ele discerniu o seu futuro. Então não desfoca, não tira o foco da promessa. A promessa foi liberada para a sua vida e vai se cumprir. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir. Mas nós precisamos profetizar. Nós precisamos liberar a palavra. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: abra sua boca e profetiza. Libera a palavra. Queridos, nós vimos na palavra que quando Deus ele levou Ezequiel ali no vale, ele levou o profeta Ezequiel para ele ficar olhando Deus profetizar, sim ou não? Não. Ele levou Ezequiel ali no vale e ele falou: profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. É isso que Ezequiel, ele queria que Ezequiel fizesse. E Deus, ele quer que eu e você fazemos a mesma coisa. Liberamos a palavra. Esse o tema da palavra. Só crer não basta. Não adianta você falar eu creio, eu creio. Você precisa começar a liberar a palavra de bênção sobre a sua vida. Começar a liberar a palavra, abrir a sua boca e liberar a palavra. Porque foi o que Ezequiel fez. Ele começou a liberar a palavra. E ali, quando ele começou a liberar a palavra, começou a aparecer ali um barulho naquele lugar, um barulho de milagre, porque era osso se ajuntando a osso. E a palavra declara ali que depois que ele liberou a palavra, levantou um exército grande. Então, queridos, é isso que Deus ele espera de nós. Entenda uma coisa: Deus, ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele só está esperando você liberar a palavra. É isso que Deus quer, que você libere a palavra. Deixa eu te falar uma coisa: para de esperar Deus fazer aquilo que é para você fazer. E você precisa liberar a palavra. Liberar a palavra é com você, é comigo, não é com Deus. Ele quer que nós confessamos, liberamos a palavra na nossa vida. Tem muita gente esperando em Deus, e Deus está esperando você abrir a sua boca e liberar a palavra de bênção e liberar o milagre, porque aí o milagre já está pronto. Quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele já preparou tudo para mim e para você. Já está preparado, mas nós precisamos liberar a palavra, confessar a palavra, porque aí sabe o que acontece? O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. O sobrenatural de Deus vai vir, o milagre vai vir, aquilo que era considerado impossível vai acontecer, mas você precisa liberar a palavra. Deus, ele quer que nós vivamos o inimaginável, mas depende de você, de mim e de você. Você precisa liberar a palavra no seu casamento, liberar a palavra nos teus filhos. Você que tem comércio, que trabalha com comércio, que trabalha com vendas, libera a palavra. Nós estamos começando uma semana, libera a palavra já amanhã. Essa semana eu vou arrebentar de vender. Essa semana é a semana da minha vida. Sabe, libera a palavra lá no teu trabalho, que você vai ser promovido, que você vai ser promovida. Libera a palavra. Nós precisamos fazer isso, liberar a palavra. Escuta uma coisa: se a enfermidade bateu na porta, libera a palavra, fala assim: Isaías 53 diz que Jesus já levou sobre si toda dor, toda enfermidade. Então pela palavra eu já estou curado. A palavra diz que Deus já levou. Então se Ele já levou, nós já fomos curados, sarados. Então é assim que nós precisamos fazer, liberar a palavra. Fala o nome. Que enfermidade que veio sobre o seu corpo? Ai, dor de cabeça, é gripe forte. Eu peguei dengue. Libera a palavra, eu estou curado, eu estou sarado em nome de Jesus. Jesus já levou sobre si dores fortes no corpo. Libera a palavra. É isso que nós precisamos fazer.
É liberar a palavra. Quando você está no vale, queridos, você não terá vitória se ficar se lamentando, se ficar murmurando e se ficar chorando. Ezequiel ali no vale, ele não se lamentou, ele não chorou, nem ficou murmurando. Ezequiel liberou a palavra. Deus mandou ele liberar a palavra. E é isso que ele quer que nós façamos. Deixa eu contar para vocês o testemunho que eu já até falei aqui, mas eu quero falar novamente. Porque esse testemunho aqui o Espírito Santo tratou muito comigo. 2 de junho de 2008. Era o dia mais feliz da minha vida. O dia do nascimento do meu filho, Samuel. E a gestação foi tudo muito bem, tudo tranquilo. Não passei mal, graças a Deus foi uma bênção a minha gestação. E aí chegou esse dia 2, me internei lá na Santa Casa e estava subindo para ter o Samuel, subindo o elevador, subi, deram anestesia, tudo certinho, tudo bem, tudo certo. E na hora do nascimento ali, na hora que eles começaram a fazer a cesárea, eu passei muito mal, começou a minha pressão a baixar, e eu senti que eu estava apagando. Eu não sei se foi isso que aconteceu, que atingiu ele, mas o Samuel, ele engoliu o líquido amniótico, ele engoliu muito líquido e o Samuel ficou muito mal. Até então eu não sabia de nada, eu fui para a sala, onde passa a anestesia, fiquei ali na sala. Quando acabou, eles me levaram para o quarto. E lá no quarto esperando, até no início o pai apóstolo tinha ido buscar meu pai e minha mãe, que eles tinham ido lá para ver o Samuel, fazer visita para ver o Samuel. E nesse momento que nós estávamos ali esperando e demorando de chegar, não vinham, as enfermeiras não traziam o Samuel. E alguma coisa começou a apertar o meu coração, eu achava que estava alguma coisa errada. E então veio a notícia, o pediatra bateu na porta e ele veio falar: olha, o bebê, ele não está bem, ele engoliu líquido amniótico, muito líquido. Nós tivemos que colocar ele na incubadora, colocamos um capacete de oxigênio nele para ele respirar. E ele vai ter que ficar ali por um tempo, porque o pulmão dele está bem encharcado. Nós vamos agora entrar com antibiótico, nós vamos fazer o que precisa ser feito. Naquele momento que eu recebi essa notícia, eu já me abati. Ali para mim o chão parece que se abriu um buraco. E eu comecei a chorar. Eu tinha pegado uma sopa para comer ali naquela hora. Que elas mandam, tomar uma sopinha para depois no outro dia a gente levantar, não sentir tontura. Mas aquela sopa já não desceu, eu não queria mais nada. E depois desse momento ali eu só comecei a chorar. E foi uma noite que eu escutava os bebês chorando do lado. E para mim era ele. E aquela dor no meu peito, o que eu queria fazer? Eu queria levantar para ver onde ele estava. E eu não podia. Pela manhã, então, eu consegui levantar e eu fui. A primeira coisa que eu fiz foi lá na incubadora ver ele. Queridos, eu fazia pocinha de lágrimas ali do lado. Eu não podia pegar ele no braço. E então, o meu médico, ele veio, que fez a cesárea, e veio e falou: olha, eu vou deixar você mais um dia aqui, mas você vai ter que ir embora, porque ele vai ter que ficar alguns dias aqui. O pediatra conversou já com você. Você não vai poder ficar, tem pessoas na fila querendo, o quarto, e então você vai ter que ir embora. E eu falava para ele: não, doutor, amanhã ele vai embora comigo, eu vou embora com ele. E era assim. E aquela dor, aquela angústia. Chegou no outro dia, ele veio, deu umas 5 horas da tarde, o pediatra passou e o Samuel, mesma situação, ia entrar com antibióticos e falando, ele estava muito mal, o pulmãozinho dele muito mal. E aquilo lá começou a me dar um medo, um aperto no meu coração de perder o meu filho, um medo, um desespero. Na verdade, o diabo veio realmente para me abater, eu fiquei abatida, eu confesso que eu abati. E então, 5 horas da tarde, meu doutor, ele chegou e falou assim: olha, não tem jeito, eu vou ter que te liberar. Eu falava: não, doutor, deixa eu mais um dia só, porque aí o meu filho vai comigo, ele vai embora. E eu acho que ele ficou com dó e ele me deixou ainda permanecer aquela noite. Mas pela manhã ele me liberou, não tinha jeito. Eu tinha que dar o quarto para outras pessoas esperando. E pensa numa dor, porque quem é mãe sabe que eu estou falando.
Quem é mãe sabe que eu estou falando, porque a primeira coisa que você quer é pegar o seu filho no colo quando acaba de nascer. E eu não tive esse privilégio. E ali, que dor. Eles me falaram, você vai ter que ir embora. E eu tive que ir embora, tive que arrumar minhas coisas, eu fui lá ver ele. E eu saí, eu lembro como se fosse hoje, o corredor, chorando, aos prantos. Eu entrei no carro e chorando e olhando para cima, porque eu não queria deixar aquele lá, o meu pedacinho, estava ficando para trás. E que dor que era. Mas, e eu continuou, sabe, um sofrimento assim. Todos os dias ia lá, voltava lá de manhã, ia à tarde ver ele. E a mesma situação, ele continuava do mesmo jeito. E eu, inconsolável. Não tinha palavra nenhuma que me consolava, nada. E eu ali buscando Deus, só que eu fiz errado. O que eu fazia? Eu ficava clamando Deus e chorando, se lamentando, chorando. E o medo, e aquele medo de perder o meu filho. E Deus, o Espírito Santo, Ele queria que eu fizesse algo, que eu tomasse uma reação, uma atitude diferente. Queridos, foi por 7 dias dessa forma. Todos os dias chegava lá e a situação dele era a mesma. A situação de Samuel estava do mesmo jeito. Entrava com antibiótico, entrava com outro, e a mesma coisa, não podia pegar ele todo furadinho, e era assim, mesmo jeito. No 7º dia, eu fui pela manhã com o apóstolo, a gente foi lá, visitamos ele, vimos ele, e eu fazia aquelas pocinhas, todas as vezes chorando lá, de derramar as lágrimas, e fazia pocinha, e as enfermeiras falavam assim, não mãe, não chora não chora mãe, ó, esse aí vai ser arteiro, hein? E começava a liberar as palavras, que eu não recebia muito não. Esse aí, você vai ver só, depois você vai bater nele. Falava, não vou bater não. E assim, só que naquele dia, na parte da tarde, eu não quis ir ver ele. Eu senti uma revolta tão grande naquele dia, da situação que eu estava passando. Aquele vale que tinha se levantado, aquela alegria que era para ser, tinha acabado de ver ele ali. E eu levantei, sabe? Eu me levantei aquele dia. Eu falei, não, eu não vou, apóstolo, pode ir lá, você vai lá ver ele, eu vou ficar em casa. Sabe o que eu fiz aquele dia? Eu entrei no meu quarto, eu peguei a Bíblia, em Isaías 53, e comecei a ler e falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, a tua palavra está aqui. A tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si toda dor e toda enfermidade naquela cruz quando o Senhor morreu ali. Senhor, a tua palavra não mente. Se a sua palavra realmente é verdade no que está falando aqui, eu quero ver um milagre agora. Então toca no meu filho lá. Eu profetizo, eu libero a cura sobre o meu filho. Toca nele, Espírito Santo. Vai tocando nele lá agora. Queridos, eu creio no meu coração que foi instantâneo a cura, o milagre de Samuel. Sabe por quê? Daqui a pouquinho o apóstolo voltou e ele veio falar para mim, olha, você se arruma porque estão te chamando. Estão te chamando para você amamentar ele. Pela manhã eu passei lá, a situação estava a mesma coisa, o mesmo quadro. A mesma coisa, o pediatra não tinha passado, não tinha liberado nada. E à tarde, depois daquilo que eu fiz, depois que eu liberei a palavra, Deus realmente tocou no pulmão do Samuel e foi restaurado para a honra e glória do Senhor. E aquele dia, eu pude pegar o meu filho no colo, pela primeira vez. É isso que Deus faz, queridos. É isso que Deus faz. Então eu aprendi naquele vale que eu passei, que não é chorando, que não é se lamentando e que não é murmurando. Mas sim, precisamos declarar a palavra, liberar a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, se você está passando um vale aí, eu não sei que vale que você tem passado, libera a palavra. Libera a palavra de vida, libera a palavra, sabe, não fica se lamentando nem chorando não. Ezequiel, quando estava ali no vale, ele não fez isso. Ezequiel liberou a palavra, porque assim Deus mandou, e Ele quer que você faça isso, queridos. Profetiza, libera a palavra em todas as áreas da sua vida, e o milagre vai acontecer na sua vida. Tudo aquilo que estava errado vai começar a dar certo. Deus, Ele é o Deus que opera
no ontem, no hoje e eternamente é o mesmo Deus. Nós precisamos apenas liberar a palavra e não só crer, mas liberar e confessar a palavra. Pode ter certeza que se você começar a fazer isso a partir de hoje, liberar a palavra, e você vai começar a profetizar em todas as áreas da sua vida, você vai viver o inimaginável de Deus, e você vai testemunhar. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir na sua vida. O mesmo Deus que agiu naquele vale dos ossos secos, vai agir na sua vida, e Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui. Deixa eu te falar uma coisa, levanta suas mãos. Há um novo tempo, há um tempo novo vindo sobre a sua vida. Mas libera a palavra, apenas libera a palavra, confessa a palavra. Fala, eu tudo posso, eu posso usar coisas naquele que me fortalece, eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedora, eu vou viver o inimaginável. Libera a palavra. Libera, não fica com a sua boca fechada. Mas sabe o que é? Fazer isso todos os dias, todos os dias. Nós precisamos aprender a liberar a palavra todos os dias. Eu queria agora, já estou encerrando a palavra, eu queria agora que você se colocasse de pé, e nós vamos colocar isso em prática hoje. Nós vamos colocar em prática agora, liberar a palavra, e não ficar mais murmurando. Se você está passando por algo, não murmure. Não chore, não fique chorando. Deus, Ele quer que você libera a palavra.